Todas as tardes, às 2h, no rádio, Sessão Líder. Que saudade de você. Não deixe de acompanhar no rádio a Sessão Que Saudade de Você, às 2h. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. E se inscrever, hein? E se inscrever e acionar o sininho. Todas as postagens que temos, você vai ser avisado, tá bom? Todas as postagens você será avisado ou avisada. Mais uma história que a vida escreveu. Você vai acompanhar a partir de agora. Ouça com atenção o mal que a inveja faz. Nasci em São Luís, capital do Maranhão. Meu nome é Jussara. Isso tudo em homenagem a uma árvore que é muito comum no Maranhão, cujo nome é Jussara. Mas o que é a Jussara? É o açaí. Jussara ou açaí são nomes indígenas e a preparação do açaí ou da Jussara, como queiram, é completamente diferente de como fazem hoje. Meu avô colocava os coquinhos muito bem lavados de molho na água por no mínimo 12 horas. A casca se soltava naturalmente e após isso ele coava aquela água roxa que era então o suco maravilhoso de açaí. Hoje eles pegam os coquinhos e batem no liquidificador. A casca é raspada, ainda muito dura, com os coquinhos. Por isso que muitas pessoas dizem que o suco de açaí tem gosto de terra. E é verdade. Eu realmente conheço o verdadeiro gosto da Jussara, ou o do açaí. Não é igual a esse que nós temos hoje. E dizem até que misturam a água do açaí à água roxa da beterraba, para se fazer suco ou sorvete. Porém, dá um gosto diferente, bem diferente, um gosto de terra. Quando os meus pais se casaram, foram morar na casa dos meus avós maternos. A casa dos meus avós era muito grande, com imensos quartos e salas. O jardim era cheio de árvores floridas. O quintal repleto de árvores frutíferas, como o próprio açaí ou Jussara. Tínhamos buriti, o murici, tínhamos seriguela, manga, sapoti, carambola, goiaba, romã e muitas outras que não caberia descrevê-las aqui. Contava a minha mãe, Teresa de Jesus, que quando ela estava grávida de mim, já com 9 meses, ela começou a sentir que já estava na hora de eu nascer. Porém, estava difícil. 11h30 da manhã, a minha avó chamou a parteira Dona Natércia. Dona Natércia, uma parteira experiente, conhecida em toda a cidade, fazia o parto de quase todas as mulheres da época. Quando ela viu a dificuldade de eu nascer, Dona Natércia pediu para minha avó ferver a casca de 2 ovos e que depois trouxesse esse chá para ela, minha mãe, de cascas de ovos. Então falou para minha avó: vai lá, ferve a casca de 2 ovos e depois traga aqui como um chá para sua filha tomar, de casca de ovo. A minha avó então foi lá na cozinha, ferveu esses 2 ovos, tirou a casca, preparou esse chá e trouxe para Dona Natércia, que misturou um pouquinho de água fria e deu para minha mãe beber. Após minha mãe beber esse chá de cascas de ovos, ela começou a sentir as contrações do parto cada vez mais fortes, cada vez maiores, e eu nasci. No mesmo momento em que os sinos da igreja de São Pantaleão começou a bater meio-dia. Quando o sino terminou de bater o meio-dia, eu finalmente acabei de nascer. Eu nasci ao meio-dia em ponto, na rua São Pantaleão, onde os meus avós moravam. Era 23 de abril
1944, dia de São Jorge Guerreiro. Um domingo, com o sol brilhando na cidade de São Luís. Os sinos da igreja de São Pantaleão batia todos os dias, ao meio-dia, às 18 horas e 6 horas da manhã. Foi muita felicidade para minha família o dia e a hora em que eu nasci, já que eles eram muito católicos e devotos de São Jorge. Como eu disse, recebi o nome de Jussara em homenagem à árvore que dá o fruto do açaí, Jussara. Quando estava com 10 anos de idade, meu pai, que era do exército, teve que vir para São Paulo. Minha mãe era assistente social, funcionária pública. Então eu fui estudar num semi-internato, um colégio de freiras. Ali eu estudava, brincava de pular corda, brincava de rodas, de pular amarelinha, almoçava e jantava. Todos os dias antes de começar as aulas, todas as classes em fila, e todo dia nós cantávamos um hino diferente, inteirinho. Entre eles, claro, o hino do Brasil. Hino nacional brasileiro, hino à bandeira nacional, hino à independência, hino da proclamação da República. Hoje, as escolas não ensinam mais nada disso, que, em minha opinião, deveria ser obrigatório. Todo ano, no dia 13 de maio, havia a coroação de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. A coroação era feita pelas 2 melhores alunas do colégio. Eu, Jussara, com a ajuda de uma outra aluna, coroávamos Maria Santíssima. Era uma festa maravilhosa e todo mundo cantava. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Eu amava esse colégio, minhas amigas e também as freiras. Tudo isso hoje me dá muita saudade. Quando eu estava com 16 anos de idade, já aqui em São Paulo, minha mãe precisou de uma faxineira. Minha mãe, conversando com uma amiga, perguntou se ela conhecia alguém para fazer a limpeza de casa. E foi indicada a Dona Maria. Dona Maria veio ao nosso apartamento conversar com a minha mãe e acertou então o serviço. Na sala do nosso apartamento, em cima do móvel, havia um vaso com um lindo pé de pimentas vermelhas. Dona Maria, depois de olhar toda a casa, tintim por tintim, antes de ir embora, perguntou: aonde a senhora comprou esse pé de pimenta vermelha? Na feira. Comprei só para enfeitar, respondeu a minha mãe. Então a Dona Maria disse: que pimentas vermelhas lindas! Muito bonito esse vaso. Aliás, tudo que a senhora tem é muito bonito. E olhou mais uma vez a casa inteira. Muito bonito e valioso. No dia seguinte, o pé de pimenta estava seco. As pimentas estavam secas e mortas. Minha mãe ficou tão assustada que mandou dizer para Dona Maria que ia viajar e que quando voltasse entraria em contato com ela novamente. Minha mãe nunca mais quis ver a Dona Maria. Olho seca pimenteira. Gente invejosa, capaz de secar um pé de pimenta. A inveja foi tão grande que até o pé de pimenta secou.
Esse acontecimento eu presenciei e foi de fato horrível. Após isso, ficamos sabendo que, segundo a crença popular, é muito bom ter um pé de pimenta vermelha dentro de casa ou no jardim, porque tudo que for ruim, ao invés de atacar a pessoa, ataca a pimenta. Por isso a pimenta seca e morre, de um dia para o outro, com a força do mal-olhado, com a força do olho gordo, com a força da inveja. O tempo passou. Eu me casei. E quando contei essa história para o meu marido, pensando que ele fosse rir, pensando que ele fosse debochar, ele respondeu: eu acredito em mal-olhado. Eu acredito. E sei que isso existe. Quando eu era jovem, morava no interior de São Paulo e a minha avó morava numa casa bem grande e o quintal era aberto. Um dia, ela estava lavando roupa no tanque e passou uma mulher muito envelhecida, muito velhinha, muito enrugada, não tanto pela idade, talvez pela vida dela. E começou a conversar com a minha avó. E quando viu as mãos da minha avó, ela disse: que mãos bonitas a senhora tem, hein? Nossa, eu queria tanto ter umas mãos assim como as da senhora. Suas mãos são maravilhosas. Aliás, a senhora toda tá bem, né? Puxa vida, viu? E aí a minha avó agradeceu e a tal mulher foi embora. No dia seguinte, as mãos da minha avó amanheceram com manchas horríveis. E não tinha o que fizesse as mãos dela voltarem a ser como eram antes. Passava todo tipo de pomada, de remédio que ensinavam, mas aquelas manchas nunca mais saíram. A minha avó tinha que esconder as mãos para que ninguém as visse manchadas e enrugadas, porque também acabaram enrugando. Por isso, com essa experiência vivida pela minha avó, eu digo para você, meu amor, eu acredito. Olho gordo, inveja, mal-olhado, eu acredito em tudo. E pior, isso existe mesmo. Nesta carta, eu pergunto: será que essas pessoas sabem o que acontece depois que elas olham com inveja as coisas dos outros? Será que essas pessoas, se com essa mesma força para o mal, falassem o bem, olhassem com amor, por exemplo, para um deficiente físico, amanhã você estará andando, ou para um cego, amanhã você estará enxergando, ou para um doente, amanhã você estará curado. Se usassem a mesma força da inveja, a mesma força do mal, será que esses doentes não recuperariam a saúde? Será que o deficiente visual amanhã não estaria enxergando? Será que aquele deficiente físico não estaria andando? São questões que eu faço todos os dias para mim mesma. Se ao invés de usar toda essa força para o mal, por que não usam essa força para o bem? A minha avó Odete teve 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres. Todos eles, filhos e filhas da minha avó, formaram famílias felizes e muito católicas. O primeiro filho de vovó se chamava Benedito, e vovó deu este nome porque era muito devota de São Benedito. O primeiro dos 8 filhos. Uma criança bonita e inteligente, loirinho de olhos azuis, e chamava a atenção de todas as pessoas. Um dia minha avó Odete estava sentada no jardim da casa dela, junto com o seu filho Benedito, que estava então com 5 anos de idade, quando passou uma mulher e ficou observando aquela criança, olhando aquele menino, Benedito, loirinho de olhos azuis, e perguntou para minha avó: de quem é essa criança? E a minha avó respondeu:
é meu filho. A mulher então disse para a vovó: que criança linda, linda mesmo, hein? Quisera eu ter um filho bonito assim. Essa criança não parece nem deste mundo. A minha avó achou aquilo estranho e disse: eu preciso entrar. Até logo, viu? Até logo, até logo. E desesperada, pegou o menino, pegou Benedito e entrou em casa. Minha avó ficou assustada com aquilo. Mas, com o passar das horas, ela até esqueceu a tal mulher. Só que à noite, Benedito começou a apresentar febre. Benedito começou a vomitar. A febre não baixava, o vômito não parava. Minha avó então fez um chazinho de camomila, de erva doce, mas o menino continuava vomitando e a febre não parava de subir. Uma vizinha, vendo o desespero da minha avó, disse que ia preparar um chá mais forte, um chá com ervas medicinais. E isso vai fazer com que ele pare de vomitar. Foi para a cozinha, fez o chá, Benedito bebeu, só que em seguida vomitou e, pior, se engasgou com o vômito e, mesmo levado para o hospital, na época com tão poucos recursos, Benedito veio a falecer. Impossível acreditar no que tinha acontecido. Não dava para aceitar. Após a morte de Benedito, vovó sempre saía de casa para ver se encontrava aquela mulher, para ver se ela cruzava com aquela mulher, porque ela não tinha dúvida. Foi aquela mulher, com a sua inveja, com a sua boca, que acabou determinando a morte de Benedito. Ficou esta dor e esta eterna saudade no coração da minha avó. Mas, pior que isso, a marca da inveja e da maldade. Do que isso pode e é capaz de fazer na vida de outras pessoas. Mais uma história que a vida escreveu. O que a inveja é capaz de fazer. Que saudade de você!